Final inédita da Taça de Portugal de futebol feminino. O primeiro clássico, até aqui nunca tinha acontecido. O Futebol Clube do Porto chegou à final depois de ter subido em apenas 2 épocas já à primeira divisão e vindo da segunda divisão encontrou um Benfica hegemónico com 6 campeonatos ganhos nos últimos 6 anos e também com uma dobradinha conquistada no ano de hoje. O que é certo é que neste duelo inédito tivemos muita coisa boa para avaliar, apesar de se ter confirmado o cenário do favorito Benfica. 2-0 no jogo completamente controlado pelas encarnadas. Ora, encontraram-se hoje 2 clubes históricos, mas 2 clubes com uma grandeza de tal maneira que no futebol feminino isso não é assim. Neste momento, no futebol feminino, o Benfica tem um avanço muito grande, é um Benfica mais poderoso do que o Futebol Clube do Porto, nesse sentido, o futebol feminino. Diria que o Porto, em 2 anos, consegue chegar à Primeira Liga e o Benfica é ex-campeão. Tem uma equipa que compete nas competições internacionais, nas Champions. É uma equipa mais madura, mais robusta, mais entrosada, mais capacitada. Enfim, tem realmente uma excelente equipa e o Porto tentou fazer tudo por tudo para, enfim, dificultar ao máximo a tarefa das jogadoras do Benfica. O jogo começa bem para o Benfica. Marca um gol cedo aos 4 minutos, um Porto sempre por cima do jogo. Um Porto que realmente também praticamente não fez nenhum remate na primeira parte da baliza do Benfica. Era um Benfica em tapa direita. O Porto rematou pouco, quando rematou enquadrado, mas rematou mesmo muito pouco. Sim, e de longe, praticamente não criou problemas à guarda-redes do Benfica. Mas eu diria... Foram 4 remates para o Futebol Clube do Porto, 3 deles enquadrados. Eu diria que aquilo que se perspectivava antes da partida, que o Benfica era super favorito, porque era muito melhor do que o Futebol Clube do Porto neste momento, confirmou-se porque as jogadoras do Benfica fizeram por isso também. Agora, destacar aqui também as jogadoras do Futebol Clube do Porto, dentro das suas limitações, dentro daquilo que é o seu momento, neste momento, em relação ao poderio das jogadoras do Benfica, lutaram e não há ninguém do Futebol Clube do Porto que possa apontar um dedo a estas jogadoras que não deram tudo o que tinham dentro do campo para dar o seu melhor. Mas um Benfica que fez 2-0 na primeira parte, um Benfica que a sensação que fica é que se apertasse um bocadinho mais e quisesse ir à procura do golo, o Benfica teria acontecido mais alguma coisa. E recordando aqui as palavras de Mariano Grão, a jogadora do Futebol Clube do Porto, esta ideia de que, independentemente do Benfica ser superior, havia, e talvez isso tenha acontecido na maneira como o resultado expressou, porque o Benfica não conseguiu expressar a sua superioridade no resultado, talvez por algum nervosismo, por não conhecer a equipa adversária, por ser um jogo desta envergadura e por ser também uma final com a memória traumática do ano passado, nessa derrota. Sim, eu acredito que tivesse também tido a sua influência. Acho que as duas equipas até podiam estar um pouco nervosas, mas sentiu-se perfeitamente bem que o Futebol Clube do Porto estava mais nervoso do que as do Benfica. Mas eu diria que o Benfica às vezes dá-se confiança ao adversário para poder discutir o resultado. O Benfica não deixou. Esta é que é a grande verdade. O Benfica fez 2-0. Na segunda parte já foi mais de gestão, já foi mais de controle, mas um Porto mesmo assim, com as substituições que fez, nunca se chegou assim muito à frente no sentido do perigo. A equipa Fomos falando de Lily Bryant, a avançada do Futebol Clube do Porto, que fez 20 golos esta época. Não fez um remate à baliza. Mas teve quase a ter uma oportunidade que acabou por perder a bola para o guarda-redes. Foi o único quase, em que quase. Mas eu diria que talvez isto não é nenhuma crítica, mas uma equipa que está a perder 2-0, faz as alterações que o treinador do Porto faz e bem para tentar ainda reduzir a desvantagem, tem que pressionar um bocadinho mais na frente porque estava mais perto do golo. Eu sei que também, se estou um bocadinho mais na frente, também destapa um bocadinho mais atrás e está cheio de sofrer o terceiro golo. Isso também é uma verdade. Fica 2-0, mas ficou a sensação que o Porto podia ter feito mais qualquer coisinha em termos daquilo que era a sua desvantagem. Diria que é um Benfica poderoso, um Benfica que ganha bem. As notas do mais já lá vamos. Sim, mas e relativamente à segunda parte, tivemos só ali talvez um pequeno momento em que o Futebol Clube do Porto tentou abrir um pouco mais o seu jogo para tentar chegar à frente, e houve também aqui outra declaração emitida por uma das jogadoras, que o Futebol Clube do Porto tinha muitas dificuldades Acho que foi o treinador do Futebol Clube do Porto, Daniel Chaves, que é muito difícil jogar contra uma equipa cuja guarda-redes também entra no processo de construção do jogo, e daí também essa falha de pressão que fomos apontado ao Futebol Clube do Porto, sobretudo quando estava a perder por 2-0, cerca de 80 minutos, e ficou a olhar para a guarda-redes do Benfica com a bola nos pés. E lamento dizer, mas tenho que dizer que faltou treino, porque já sabia que era assim que o Benfica jogava, então tenho que adotar a minha equipa para esses momentos em que o guarda-redes do Benfica tem a bola e depois liga ao jogo à sua defesa e ao seu meio campo.
diria que não houve capacidade do Porto. Esta é que é a verdade. Isto não há como esconder. E houve também consciência disso por parte dos envolvidos. Mas tanto a Mariana como o treinador Foco do Porto também disseram praticamente que o Benfica foi superior em tudo e que eu acho que aquilo que fica mais em torno será o registro ou a experiência de Champions, esse registro, não é? Que faz toda a diferença. É tudo. Se a gente olharmos para até no andamento, o passe, a desmarcação, a velocidade. Repara que eu disse aqui uma coisa, eu não sei se foi contigo em off, mas vou dizer agora aqui assim em aberto. O Benfica, por exemplo, nas alas, fazia 1 contra 1, tentava criar desequilíbrios. O Porto praticamente quase nunca fez 1 contra 1. Não porque os jogadores não quisessem, porque os jogadores talvez não tivessem essa capacidade. Talvez uma das mais interventivas nesse aspecto tenha sido Nicole Reisler, do Benfica, que tentava sempre arrastar o jogo por um lado. Claro, que isso também cria desequilíbrios da organização defensiva do adversário. Mas sabes, por muito que a gente estejamos aqui a falar e a comentar, a grande verdade é esta, e não podemos fugir disto, é que o Benfica é tão superior, que seria realmente uma normalidade se realmente o Benfica não deixasse ganhar esta Taça de Portugal, porque não é desvalorizar a equipa do Porto. A equipa do Porto tem que ser muito valorizada. É a realidade técnica. É a realidade das coisas, e repara que a Mariana disse, jogador do Foco do Porto, para o ano temos que ter uma outra capacidade. Até falou em ritmos de jogo. Isso que estamos aqui a dizer faz toda a diferença, e claramente que o Porto vai crescer. E o Benfica vai tentar manter a sua hegemonia, mas não deixou de ser um espetáculo, claramente pendou-se sempre ao lado do Benfica. Vamos aos destaques deste relatório de jogo, um relatório de jogo também ele histórico. Acompanhamos aqui uma final inédita com um clássico inédito entre Benfica e Foco do Porto no futebol feminino. Terminou com vantagem de 2-0 para o Foco do Porto, e o que é facto é que Augusto Inácio, de negativo não houve muito hoje. Não, no negativo para mim não houve nada. Não há nada? Vamos saltar. Vamos só vamos também fazer na história do relatório de jogo. Eu acho que esta final merece. Então vamos aos destaques positivos. Primeiro, mais de 22 mil pessoas nas bancadas. Acho que é fantástico para um jogo do futebol feminino, neste caso na final. Dizer que a Caroline Moller e a Pauleta, capitã do Benfica, foram, na minha opinião, as melhores jogadoras do Benfica, e que a Mariana Azevedo, a central do Foco do Porto, foi realmente uma líder ali atrás, que mandou aquela defesa, e que, juntamente com a sua guarda-redes, provavelmente o Porto não perdeu por mais golos devido a estas ações destas duas grandes jogadoras. Também dizer que o Foco do Porto está aqui de parabéns por uma coisa que nós tanto falamos, tanto a gente diz que o futebol devia ter um outro caminho. Repara que as jogadoras do Foco do Porto, depois de terem recebido a medalha de prata, neste caso de finalista vencido, mantiveram-se em campo à espera que as jogadoras do Benfica erguessem a Taça de Portugal. Isto, eu não vou dizer que isto é anormal, porque isto devia ser o normal, mas já há situações começa a ser. Entre as coisas, às vezes os dois clubes, quanto mais acesa a rivalidade, não é? Exatamente, as coisas às vezes não são assim. Por isso, parabéns às jogadoras do Foco Porto e ao staff do Foco Porto, que se mantiveram como grande vencido que foi, e acho que deve ser assim. E claramente, depois na parte final, parabéns ao Benfica, ganhou uma Taça de Portugal bem, foi melhor do que a adversária. E quando as equipas estavam a subir para receber as medalhas, as do Porto do lado da claque do Porto, as do Benfica do lado da claque do Benfica, eu tenho a certeza absoluta que as jogadoras do Porto, se entrassem depois para o lado da claque do Benfica, não haveria problemas nenhum. E também fomos vendo ao longo em zonas mistas do estádio, não é? Exatamente. Até usámos aqui a expressão que é divididos e unidos, apesar de camisolas diferentes, muita gente a conviver nesse. Mas as jogadoras e as duas equipas é uma demonstração de que realmente pode haver muita rivalidade, mas depois ali assim, no jogo, quem ganhou é de aplaudir, e por isso eu aplaudo as duas equipas. Isto também aplaudes, e acabaste de entregar e assinar mais um relatório de jogo. Augusto Inácio, um grande abraço e bom descanso. Um abraço, obrigado.